O propósito dessa colagem é definir a oclusão final do tratamento ortodôntico. Nós temos como meta aqui a colagem que deixe as cristas marginais na altura correta e a bateria anterior, ou seja, de canino a canino, dentro de uma finalização harmoniosa com o bloco posterior, que seria de primeiro pré até molar. Essa colagem ela é ideal para bracts Damon Q, Damon MX e bracts correspondente ao mesmo tamanho do sínteses. Como ela é feita? Vamos começar essa colagem a partir do segundo molar superior. Ela é feita os dentes posteriores serão colados baseados na crista marginal, tá? Crista marginal, mesial até a distal de cada dente. Então eu estou marcando o correspondente aqui, a crista marginal do segundo molar, do primeiro molar, do segundo pré. Então, se vocês notarem, eu saindo desse ponto aqui, ó, e desse ponto da crista marginal, num corte axial da coroa, eu vou definir a altura do bract. Lógico, esses bracts que eu comentei, eles são mini twins, são pequenos, tá? Então, de novo, eu venho até o primeiro pré. De canino para frente, eu não tenho como exercer esse tipo de procedimento. Por quê? Ele não tem crista marginal como referência anatômica da colagem. A referência anatômica da colagem, nesse bloco posterior, me define uma oclusão final ideal das cristas marginais, tanto superior quanto inferior, ao terminar meu tratamento. Então, dificilmente eu tenho muita recolagem pós-colagem, assim que eu inserir um fio retangular. Ao início do tratamento, eu tenho uma referência anatômica correta da altura da minha colagem, ok? Então, o bract a ser colocado aqui será colocado a partir dessa linha que eu coloquei no primeiro molar, no segundo pré e no primeiro pré. A única exceção é o segundo molar. O segundo molar eu colo o bract na altura correspondente a essa linha e um pouquinho mais para baixo. Por que um pouquinho mais para baixo? Porque na desoclusão pelo canino do lado oposto, ao final do tratamento, eu não quero interferência na cúspide palatina do segundo molar superior pela desoclusão do canino do lado oposto, ok? Perfeito. Colagem do segundo molar superior. Essa colagem nós vamos usar a crista marginal, tá? Se fosse usar ela, seria dessa altura aqui, ok? Só que, devido ao que eu havia dito sobre a desoclusão pelo canino do lado oposto não ter interferência nessa cúspide após o término do tratamento, eu aconselho a colar um pouquinho mais para incisal. Isso faz com que o término do tratamento fique sem interferência oclusal, então ficaria assim, ok? Então você nota que a colagem é bem para incisal. Ela foge, é a única colagem que foge da linha da crista marginal. Esse é um diferencial dessa colagem. A partir do primeiro molar até o primeiro pré, todos os dentes serão colados na altura da linha da crista marginal. Primeiro molar superior. Você vai colar o bract exatamente na linha que você definiu como crista marginal. Seria esse ponto que nós estamos vendo aqui.
Segundo pré superior. Vamos colar de novo na altura da crista marginal. Tá? No longo eixo da coroa e a borda inferior do bracket seguindo o longo eixo do dente, na altura da crista marginal. Então você cola o bracket, a borda inferior do bracket na linha da crista marginal e o slot ficará acima dessa linha. Próximo dente, primeiro premolar superior. Novamente, na altura da crista marginal, tá? Olha só. No centro da coroa. Centro da coroa que eu digo no sentido cérvico-incisal. Marca o centro da coroa aqui. Aqui, longo eixo da raiz, o bracket ficaria assim. Esse bracket, o primeiro pré-molar superior, será o bracket que definirá a linha de altura da colagem dos incisivos. Então, se vocês notarem, a colagem dos brackets, ela segue a curvatura, a anatomia do bracket que define o encaixe dele na colagem. O primeiro e o segundo pré, você avalia uma linha entre palatino e vestibular e define o bracket, que ponto ele vai ficar. Ou seja, no centro da coroa. Se vocês notarem, esse dente exige que eu coloque esse bracket mais para distal. Então eu vou distalizar um pouquinho mais esse dente, esse bracket, que é o primeiro premolar superior. Olha só. Então ele exige uma distalização um pouquinho maior do que já estava. Tá? Sempre acompanhando o centro da linha das cúspides. Tá? Bom, quem que vai definir a altura dos caninos? O que ocorre? Todas essas colagens, ela começa do segundo molar e vem até o incisivo, sem definir que discrepância que existe entre pré-molares e caninos. Eu tenho que ter uma linha do sorriso compatível com o plano oclusal formado pelas cristas marginais de molar até o primeiro pré. Para isso, o primeiro pré, como centro da curvatura do arco, olha só, 3 dentes aqui, 3 dentes aqui. Ele é o centro. Ele que define a altura do canino, do lateral e do incisivo. Então esse eu não vou demarcar ele para ver a altura. Quem vai definir a altura será o meu posicionador. Então, por meio do meu posicionador, eu vou verificar qual a altura do meu primeiro pré. Então, eu vou procurar no posicionador quem que corresponde a essa altura. Como procedo com a colagem de premolar até incisivo? O premolar será o referencial de altura para o canino, para o lateral, e para o central. Ao mensurar a altura com o posicionador, ao mensurar a altura do premolar, eu vou transferir, vamos supor, esse premolar mediu 4,5 de altura. O bracket que eu for colocar no canino, ele teria que ter 5 milímetros de altura, meio a mais do que o pré. Então, vamos supor que o primeiro pré é 4 milímetros, 4,5, perdão. A colagem do meu canino será 5. Essa guia de colagem
do aparelho Damon Q, ela tem uma medida total de 5 milímetros. Ok? Então, ao colocar o meu canino dessa maneira, eu estou colocando meio a mais do que a altura do primeiro pré em relação ao canino. Esse meio a mais vai fazer com que haja funcionalmente a desoclusão pelo canino sem tocar os pés. A colagem do canino ele terá que ser sempre mais mesial do que o normal de um bracket. Não é no centro da coroa. Se um dente for largo, você vai colocar ele 1 milímetro mais para mesial. Se o canino é pequeno, você vai mesializar ele somente meio milímetro. No caso aqui, é um dente normal, eu coloquei mais ou menos meio milímetro de mesial. Então, ele é 5 milímetros, que corresponde a meio milímetro a mais do que o pré. Medido a partir de onde? Medido do slot até a incisal. Então, do slot até a incisal, esse mensurador que vem no bracket corresponde a 5 milímetros. Vamos aplicar agora a colagem do incisivo lateral. O incisivo lateral seria o correspondente ao premolar, que é 4 milímetros. 4,5, perdão. 4 milímetros e meio. Então, os 4 milímetros e meio de altura do lateral, eu vou aplicar inserindo esse bracket como eu fiz no primeiro pré, na mesma altura. Então eu repetirei aqui a altura do primeiro pré. Como que eu faço isso? Ao avaliarmos a ponta do posicionador desse vermelho, no caso é um bracket de alto torque, eu vou deixar ele levemente mais para incisal. Ele tem umas marcações de 1 milímetro cada. Então eu deixo meio a mais do que o que corresponde ao marcador. Então esse marcador, cada marquinha dessa é 1 milímetro. Meio é a metade dele. Tá? E ao colar o incisivo central, eu vou colar o incisivo central na mesma altura que o canino. Quanto que mede meu canino? Meu canino mede 5 milímetros, tá? Que era meio a mais do que o primeiro pré. Então eu vou repetir a altura do canino, eu vou repetir no meu incisivo central. Então essa seria a colagem do M-arco que se repetiria do outro lado. Fazendo uma recapitulação. Segundo molar, mais para incisal, ok? Primeiro molar, na altura da crista marginal. Segundo premolar, na altura da crista marginal. Primeiro premolar, na altura da crista marginal. Canino. Mensuro do slot até a incisal do premolar. E ele, vamos supor, deu 4,5. Eu coloco o canino com meio a mais, que é 5. O Damon Q já vem com o mensurador de altura, que ao mesmo tempo é a guia do centro do dente. Então eu vou aplicar no canino meio a mais que no pré. 2 slot até incisal, então será 5. O lateral, meio a menos que o canino, será 4,5. E o central, a mesma altura do canino, que será 5. Isso, ao nivelar e alinhar esse caso, eu tenho as cristas marginais todas na mesma altura e os caninos
e o canino, o lateral e o central, correspondente à necessidade de desoclusão do canino a partir do primeiro pré. Então eu tenho uma finalização de plano oclusal correta em relação a 6 chaves de Andes ao término do tratamento. Sobre a colagem do incisivo central, lateral e canino visto pela oclusal. Sempre que você definir a colagem do dente baseado no posicionador, olhe o dente pela incisal e pela palatina. Tem que ter uma linha contínua entre essa parte da palatina do canino e a colagem que eu fiz com o posicionador. A mesma coisa eu vou avaliar no incisivo lateral. Vejam que eu tenho que ter um paralelismo no longo eixo do dente. Isso faz com que eu confirme o que eu coloquei pelo vestibular. Se vocês repararem, o central, ao eu colocar o centro da coroa pela palatina aqui, eu vou ter o longo eixo da colagem pelo vestibular correto. Então, esse posicionador me dá um posicionamento muito bom no longo eixo do incisivo, principalmente por ser um bracket muito pequeno. É muito difícil de avaliar a rotação dele, em que nível que está. E esse posicionador me dá uma referência muito boa. Ao colarmos o arco inferior, primeiramente marcaremos a crista marginal de mesial a distal dessa maneira. Um detalhe, isso só se faz no modelo, tá? É para nos dar uma referência espacial de como você vai colar na boca, tá? Na boca jamais passe o grafite. O primeiro molar, que nunca mais você tira ele, tá? Ele insere você fez o ataque ácido, depois põe a agenda de união, quero ver tirar. Então, essa é a altura da crista marginal do primeiro molar, do segundo pré e do primeiro pré. Uma coisa importante a ser evidenciada é que o primeiro pré, normalmente a crista marginal é mais baixa do que o segundo pré. Então, vai aparentar que a crista marginal do primeiro pré vai estar muito baixa, e não vai estar, tá? Devido à característica de cúspide lingual do primeiro pré inferior. Ela é mais baixa do que o dos pré-molares, do que o segundo pré-molar. O segundo pré-molar tem a crista marginal bem alta, o segundo pré tem mais baixa. Então, a colagem no primeiro pré, ela é aparentemente mais baixa, ok? E o dente restante, quem vai definir será o primeiro pré. Vamos à colagem. A colagem do segundo molar inferior não tem segredo. Ela simplesmente você vai colocar o bracket na altura da crista marginal que você traçou. Eu achei que tinha caído. Acho que saiu a cola. Aqui. Simples assim. A mesma altura da crista marginal. Não tem nada que colocar mais para incisal. Só no segundo molar superior é que nós levamos o bracket mais para incisal. No segundo molar inferior é normal a colagem. O primeiro molar superior também será colado nas mesmas características. Gosto de enfatizar aqui um detalhe. A base desse bracket é diferente de todos os brackets que até então eu já trabalhei. Ela tem uma forma côncava. Isso facilita a não soltura do bracket. Eu tenho notado que para tirar esse bracket é mais difícil do que os brackets normais. É uma característica desse tipo de tubo, tá?
Então ele vai ser colado na mesma altura da crista marginal. A característica principal dele é essa chanfradura aqui que você vai adequar à anatomia do dente. Então você tem o posicionamento ideal e o Brecht tem a rotação ideal axial do dente. Segundo o premolar inferior, não tem também qualquer alteração. Então vocês notem que todos seguem normalmente a altura da crista marginal, sem qualquer alteração. Qual é o segredo dessa colagem? Você fazendo isso aqui, você vai colar ele exatamente ou muito próximo, e está correto, muito próximo, do que o Andrews preconiza na pesquisa dele, que é o centro da coroa clínica. Tá? Um paciente jovem, você não sabe o centro da coroa clínica, porque ele tem a gengiva recobrindo parte do esmalte. Okay? Você não testa a medida, às vezes, normalmente nunca interfere. Interfere como assim? Segundo molar, principalmente. Interfere. Se interferir, aí você vai colocar levante. Tá? Segundo, o primeiro pré-inferior. Como eu disse agora de pouco, o primeiro pré-inferior ele tem uma característica diferente do restante. Você sempre vai colar ele que vai aparentar que ele está mais baixo. Ele não está mais baixo. É a característica anatômica dele, lingual, que define isso. Olha só. Vai parecer que ele tem mais cúspide do que o segundo pré. E sempre não esqueça de avaliar cúspide lingual com cúspide vestibular e a colagem do Brecht no centro do dente. Ok? Então, essa é a característica desse tipo de colagem. Quanto à colagem do canino, o primeiro pré, ao mensurar com o posicionador do slot até incisal, deu 3,5. O canino meu será 4. Então eu colocarei o Brecht dessa maneira e vou adequar ele de acordo com aquela medida. Aqui eu tenho, ó, a ponta é 5, 4,5. Essa segunda pontinha aqui, ó, é 4. No meio é 3,5 e aqui embaixo é 3. Então eu vou usar entre esses dois mensuradores, duas medidas, né, mensuradores, a altura ideal para o meu canino, que será 4. Então vai sobrar 1 milímetro mais para... Eu joguei ele um pouquinho para mesial e vai sobrar 1 milímetro na incisal. Então o meu canino tem 4 e o meu premolar tem 3,5. Ok? O incisivo lateral será exatamente a altura do primeiro pré. Então vocês notem que o primeiro pré é referência da colagem do arco superior e do arco inferior, em ambos os lados. Nós estamos colando só um lado, mas em ambos os lados o primeiro pré nos dá o referencial da colagem. Nesse caso aqui, como eu tenho o primeiro pré com 3,5, tá? Será 3,5 os dois incisivos desse lado. E com certeza, do outro lado, também esse primeiro pré será 3,5, o canino será 4 e os incisivos laterais e os incisivos laterais e centrais será 3,5. Ok? Então,
3,5, 3,5, 4, 3,5 e aqui para frente é a crista marginal que está definida, tá? Então eu não preciso jamais medir daqui para trás. Isso aqui quem definiu essa altura foi as cristas marginais, tá? Daqui para frente é 3,5, 4, eu mensuro pela altura, tem que sobrar 1 milímetro aqui na ponta, 3,5 e 3,5. Tudo bem? Eu vou repetir isso do lado oposto. Quem que vai definir a altura aqui do lado oposto? Vai ser também o primeiro pré. Quando você for fazer o primeiro pré desse lado, ele será o correspondente à mesma altura desse. Ah, Darwin, se tiver desgaste incisal, se tiver gengiva recobrindo, isso é motivo para um novo live.